Bom dia, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós para mais um estudo da palavra do Senhor, amém? E hoje o estudo promete. Hoje nós vamos falar, Deus, nos ajuda muito, seja curada, Seja curada. Vamos ver isso aqui, na Bíblia, amém? Vamos lá? Nós vimos a tempestade da vida e agora seja curada. Vamos entender essa história aqui da Bíblia, o que ela traz para nós de benefício e nos reflete, tá bom? Vamos lá. Vamos orar, agradecer ao Senhor sempre, antes de estudar a palavra de Deus, agradecer Ele pelo dia que Ele nos deu e o pão de cada dia, amém? Vamos lá. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos imensamente por mais um dia de vida, pelo pão de cada dia que o Senhor tem nos concedido. No dia de hoje, abençoa meus irmãos, minhas irmãs, aonde estiveres escutando as tuas santas palavras. Nos reforça no estudo das tuas santas palavras, que o Espírito Santo nos ajude a compreendê-las. Nós te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem. Meu irmão, imagine uma multidão agitada à beira do mar da Galileia, tá? Desde cedo as pessoas aguardavam ansiosos o retorno de Jesus Cristo. Assim que ele desceu do barco, todos se apertaram, virou um tumulto, ao redor de Jesus e o seguiram. Para onde? Para a direção da aldeia de Cafarnaum. Aí, de repente, aparece um homem chamado Jairo, tá? Um chefe da sinagoga ali, e suplicando que Jesus fosse até a sua casa e curasse a sua filhinha. Também, entre a multidão, havia uma mulher ali, naquela multidão, que sofria há 12 anos de uma hemorragia, e ela gastou tudo que tinha com os médicos para se curar e não se curou. 12 anos ela sofria. Mas como chegar perto de Jesus, no meio de uma multidão que vivia tocando em Jesus, sufocando Jesus ali? Como? Ela fraca, sem condições nenhuma. Meu irmão, também entre essa multidão havia essa mulher, tá? Você pode ver isso no livro de Marcos. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 21. Está escrito assim, ó. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, fluiu para ele grande multidão, e ele estava junto ao mar. Eis que se chegou a ele um dos principais das sinagogas, chamado Jairo, e vendo-se, prostou-se aos seus pés, e instantaneamente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem e põe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Jesus foi na hora com ele. Grande multidão o seguia, cumprindo-o, E aconteceu que certa mulher que estava ali, há 12 anos, sofrendo de hemorragia, também estava lá na multidão. E muitos padeceram a mão de vários médicos. Ela sofreu muito, tendo despido de tudo quanto possuía, e contudo nada foi aproveitado, antes pelo contrário, ela ia ficando cada vez pior. Tendo ouvido a falar de Jesus, vindo por trás dele, para entre a multidão, tocou-lhe as vestes. Porque dizia, ela falava com ela mesma, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Vamos entender tudo isso, tá? E ao longo e quando ela fez isso, e logo lhe estancou
a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que lhe saíra o poder, vindo-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Respondeu-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizenes quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fez aquilo com ele. Tirou as suas forças na hora. Então a mulher, atemorizada, né, e tremendo, chegou e contou toda a história para Jesus, o que tinha lhe acontecido, né? Declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Fica livre do teu mal. Até aqui. Vamos lá, queridos. Você vê aqui, ao ouvir falar desse grande homem, essa mulher, ela ficou cheia de esperança. Vindo falar desse grande homem, né? Vindo da Galileia, essa mulher ficou cheia de esperança. E com poucas forças que ela ainda tinha, foi até a encontrar Jesus. Essa mulher disse a si mesma: se eu tocar na roupa dele, ficarei curada. Marcos 5, versículo 28. Queridos, muitos estavam tropeçando ali em Jesus, tocando em Jesus, focando em Jesus. Muitos, multidão, né? Mas, na verdade, né, todos aqueles que estavam tropeçando, na verdade, que era Jesus, Jesus é a verdade. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus fala ali em João 14,6, muitos que tropeçavam naquela verdade, na verdade pura. Mas nada aconteceu com eles. Para a multidão, nada aconteceu para a multidão. Muitos tocando na verdade, estando com a verdade. Nada aconteceu com a multidão, que estava, né, ali, esbarrando, tocando Jesus. Mas para aquela mulher aconteceu, queridos. Por quê que aconteceu? Por quê? Foi o toque da fé, meu irmão. Foi o toque da fé que fez aquilo. Você lendo em Marcos 5, né? Você pode ver até o 34, que nós lemos. Foi o toque da fé. Você vê uma linda experiência aqui nessa história. Com aquela multidão que vivia do lado de Jesus, tocando Jesus, sufocando Jesus, tropeçando em Jesus, nada aconteceu. Mas para aquela mulher aconteceu. Tá? Queridos, você está dentro da igreja, ouvindo a pregação da palavra de Deus, meus amados. Todos ali estão esbarrando na verdade. Todos estão tropeçando na verdade ali. Mas quem realmente terá o toque da fé ali? Quem será que terá o toque da fé? Isso é o que faz a diferença, meu irmão. Todos estão ouvindo a palavra de Deus, todos estão com a Bíblia na mão, mas quem será que ali dentro tem o toque da fé? Quem será que percebe alguma palavra errada que o pregador está falando, que não edifica a igreja? Quem será? Quem será que pode estar ali com muita fé mesmo? Esse episódio revela o cuidado e a compaixão de Jesus pelos doentes naquele tempo e a compaixão de Jesus pelos doentes de hoje também ainda. Queridos, não foi o toque dela que curou ela, foi a sua fé, a crença dela. Se eu tocar só nas vestes dele, para mim já está bom. Eu já vou ficar curado, tenho certeza.
Você entende? Foi assim a sua fé. Meus amados, pode não estar ali na roupa de Jesus. Não estava na roupa de Jesus também. O poder está em Jesus, não na roupa dele. Nós temos que entender isso também. O poder está em Jesus. Ela acreditou em Jesus. Tá? O poder estava em Jesus, na fé que ela exerceu em Jesus. O convite de Jesus hoje, para mim e para você, o seu toque é casual. Ou o seu toque é o toque da fé em Jesus. Qual que é o seu toque hoje? É casual? Ou o seu toque é da sua fé em Jesus? Para Jesus? Com Jesus? Jesus curou e cura hoje, como naquele tempo. Ele não muda. Malaquias 3,6, o Senhor fala, eu sou o Senhor teu Deus, eu não mudo. Meu irmão, que lição que traz para nós essa lição? A cura é em Jesus. Mas como Jesus estava de vestes, serviu. Porque a fé dela era tão grande que serviu. E você vê uma multidão ao lado de Jesus, tocando em Jesus, nada acontecia. Mas para ela aconteceu. Então por isso que eu te falo, a gente às vezes está dentro da igreja, e quem será que será tocado por Jesus? Quem será aquela pessoa que é tocado pela fé em Jesus? Hã? Então nós temos que entender isso, meu querido irmão. A lição aqui dessa mulher, né? E dessa saída de Jesus, chegada ali, naquela cidade de Cafarnaum, nos traz grandes lições para nós hoje. Tá? A gente precisa crer para poder ver. Ou você tem que ver para poder crer? Como que nós temos que ser, meu? Que linda história, né? Hoje, né? Próximo estudo. E reflita nessa história, meu irmão, que é para nós, tá? Próximo estudo, Jó. Ô, João, já falamos tanto de Jó. Não. Quanto mais você estuda, mais você aprende. Mais tem história, em cima da mesma história. A Bíblia é infinita, tá? Quando você ouve o nome de Jó, vem na sua mente toda aquela experiência terrível que ele teve. Vamos ver amanhã, tá bom? Fique com a paz do Cristo, que o Senhor tome conta de você onde você estiver. Amém? Dá um like, dá um joinha e compartilha no canal. Tchau, pessoal.